Hoje, temos na nossa frota, por exemplo, Beth, o que chamamos de veículos eletrificados. São carretas que elas têm uma manta eletrificada entre a parte externa e interna, que protege o interior do veículo contra uma tentativa de arrombamento, por exemplo. Esse é um tipo de equipamento que, no caso da FedEx, não tem mais em nenhum outro local do mundo. Temos no Brasil por uma necessidade local e uma questão de segurança, né? Se você está fazendo uma entrega em Genebra, na Suíça, ou em Washington, ou em Londres, ou em Dubai, a última coisa que está na cabeça do motorista é que alguém vai tentar arrombar o veículo e roubar o que está lá dentro. Mas se você dirige numa cidade, uma grande capital no Brasil, essa é uma preocupação constante. Não só de quem está dirigindo um veículo de entrega, mas de nós também, né? Dirigindo nosso próprio carro, preocupado com nossa vida ou com algo de valor que tenha no veículo. Então, esse é um exemplo de uma forma de inovação e tecnologia que, por exemplo, nós utilizamos no Brasil, não utilizamos em nenhum outro local do mundo. Um veículo eletrificado, uma carreta especial que protege não só o conteúdo da carga, mas, obviamente, quem está conduzindo também. Então, isso já funciona, já temos em andamento hoje no Brasil. É uma coisa super interessante, mas essa é uma chamada tropicalização, né? Temos que, em alguns locais, fazer assim para funcionar bem, em harmonia com a necessidade específica de algumas localidades no Brasil. Se você olhar de fora, você não percebe que ele não é um carro forte, porque ele visualmente ele é igual a qualquer outro caminhão. Internamente é que ele tem essa diferença, né? Então, ele é utilizado predominantemente para o que a gente chama de mercadorias de alto valor agregado, eletroeletrônico, itens de tecnologia, não só que tenham alto valor agregado, mas uma alta procura, né, vamos dizer assim, né, pela questão da criminalidade, né? Então, aparelhos de celulares, computadores, esse tipo de coisa, ou algum item mais sensível de alto valor. Então, a gente procura restringir esse tipo de veículo, dependendo da localidade, para esse tipo de produto. Do segmento internacional, nós operamos agora com um avião mais novo, mais moderno, que é o 767-300. Expandimos a quantidade de voos que tínhamos. Operávamos antes com 4 voos semanais, hoje operamos com 6 voos semanais. Então, isso é um investimento em equipamento, em tecnologia, em recursos e estrutura para poder operar mais no Brasil. Na logística, né, que são os armazéns que operamos, gestão de inventário e de produtos dos nossos clientes, expandimos também em locais, regiões do país, em quantidade de unidades. Nos últimos 7 meses, nós abrimos 7 novos CDs de logística, espalhados pelo Brasil, do Nordeste até o Sul, da Bahia até Itajaí, né? Em especial em São Paulo, nós abrimos um CD novo em Cajamar, são mais de 50 mil metros quadrados, 12 metros de altura, com infraestrutura de tecnologia super moderna, que vai dar capacidade para operar clientes de logística, clientes de e-commerce com fulfillment, clientes de segmento de meios de pagamento e os clientes que a gente chama de logística geral. Então, só nesse CD de Cajamar, para você ter ideia, investimos cerca de 30 milhões de reais. Eu sempre comento que no momento oportuno, aí, quando passar um pouco desse desafio de pandemia, seria um prazer recebê-la em Viracopos para ver os aviões chegando e saindo, como é que funciona a operação, é super interessante, ou para recebê-la em Cajamar também. É difícil descrever Cajamar sem dar o tamanho da magnitude do tamanho do local, né? São 12 metros de altura, 50 mil metros quadrados, centenas de pessoas trabalhando internamente, e a gente recentemente começou a operar lá, que está próximo a grandes clientes, está próximo ao aeroporto de Guarulhos, está próximo ao aeroporto de Campinas, está próximo a portos importantes do país, e assim temos feito no Brasil inteiro, no segmento da logística. No segmento do transporte, é um investimento contínuo, ele não para. Na reestruturação das filiais, a gente tem investido muito em automatizar, né, com mais equipamento de movimentação para dar mais produtividade nas unidades, investido na frota. Nossa frota hoje tem uma idade média entre 5 e 5 anos e meio, o que para caminhões é muito baixo, então cada vez mais a gente procura ter uma frota super nova rodando no Brasil, emite menos poluentes, consome menos combustível, é mais eficiente de operar. Então,
nas 3 linhas de negócio, no internacional, na logística e no transporte, a gente tem continuamente melhorado a infraestrutura, investido em tecnologia e, obviamente, como eu te falei antes no tema da educação, continuamente investindo muito e sempre nas pessoas. A principal transformação que já vinha acontecendo, obviamente muito mais maduro em outros países, assim como nos Estados Unidos, do que até naquele momento no Brasil, mas que foi acelerado pelo evento da pandemia, né, que é o evento do e-commerce. Então, obviamente, em qualquer local do mundo já estava muito mais avançado, as pessoas mais habituadas com a experiência de comprar pela internet, receber os produtos em casa. Aqui no Brasil já tínhamos uma experiência relevante, né? O consumidor brasileiro já utilizava, mas eu diria não com a intensidade que começou também a utilizar durante a pandemia. Então, essa foi a principal, eu diria, mudança ou transformação, aceleração de uma transformação que já estava acontecendo. E alguns detalhes interessantes é que o brasileiro naturalmente se adapta muito rápido a situações novas, né? Então, também rapidamente se habituou e se adaptou a esse novo perfil ou forma de consumir, né? Ao invés de ir às lojas físicas ou aos shopping centers, fazer os pedidos em casa e receber os produtos em casa. O que foi muito positivo que, durante o processo de aceleração, em especial durante a pandemia, a experiência também foi muito positiva. Então, todos que precisaram, por algum motivo, acessar esse novo meio de consumo, tiveram uma experiência positiva, com os produtos chegando na data correta, no prazo correto e da forma que foi comprado. Então, acho que isso vai estimular bastante, uma vez que a experiência foi positiva, para que as pessoas continuem utilizando ou venham a utilizar mais esse canal de compras online, o que a gente chama a cadeia de e-commerce. O segmento de logística amadureceu bastante e evoluiu muito, né? Pelo simples fato de que um elemento ganhou cada vez um papel importante na cena de negócios, que é a experiência do cliente final. Então, a logística tem sido, ao longo desses anos, um principal pilar ou um vetor para ajudar as empresas a melhorarem a experiência dos seus consumidores finais. Seja um negócio que a gente chama físico, né, ou um negócio online. Então, o desafio interno da logística foi fazer os produtos chegarem mais rápido, a locais cada vez mais distantes, porque hoje todos têm acesso, né, à internet, então não só quem está no centro de São Paulo, mas também numa região mais longínqua do interior do estado de Manaus, por exemplo. Então, as empresas entre si e junto com seus provedores logísticos têm se esforçado bastante, acelerado muito o desafio de focar na experiência do cliente, né? E com isso a logística tem sido bastante desafiada, né? Em especial quando você fala no Brasil, que é um país de amplitudes continentais, né? Com diversos desafios em termos de distância, para fazer com que essa experiência de fato tenha acompanhado a necessidade das pessoas. Então as empresas continuam cada vez mais investindo nessa experiência final do cliente. A gente vê que ela é muito mais importante, muito mais relevante para as empresas do que, eu diria, em anos atrás, onde tinham também outros pilares que talvez tinham um pouco mais de relevância do que essa experiência final. Então, a logística tem sido, eu diria, prazerosamente desafiada aí a conseguir satisfazer esses clientes e empresas, né, os clientes dos nossos clientes. Se chega em 3 dias, agora eu quero receber em 2. Se chega em 2 dias, agora eu quero receber em 1 dia. E se chega no mesmo dia, eu quero receber antes das 10 da manhã, né? Essa é a natureza normal do ser humano, né? A gente está sempre achando que o que é rápido, o que foi rápido ontem, não é mais rápido hoje, né? Então, esse tem sido o desafio. E a transformação que você vê aqui, os grandes players no mundo e no Brasil têm tentado acompanhar, né? Obviamente, no primeiro momento, isso trouxe um desafio adicional de tentar atender todos ao mesmo tempo, com a mesma expectativa. Mas a gente observa que ao longo, né, dessa linha do tempo, a demanda continua, porém a capacidade foi se regulando, né, para que as pessoas pudessem, enfim, receber nos prazos adequados e que todos tivessem condições de se estruturar de uma forma, tanto nos sistemas de telecomunicação, nos sistemas de TI, nas plataformas de e-commerce
em si. Você vê que durante o período, por exemplo, de Black Friday, é sempre um desafio muito grande, né? Os sites das empresas conseguirem comportar tantas pessoas logando ao mesmo tempo, fazendo pedidos. Então, acho que essa estruturação veio tentando acompanhar esse pico de demanda, que eu acho que hoje o pico ápice, né, ele já se estabeleceu um pouco, já se acomodou, e as empresas tiveram a oportunidade de se adequar. E um outro ponto interessante, Beth, um item que eu comentei anteriormente, né? Impressionante a velocidade que o brasileiro, que as pessoas têm de se adaptar rapidamente a utilizar os aplicativos ou via celular ou via computador, independente da faixa etária, né? Eu tenho exemplos na minha própria família, da minha sogra, que já tem mais de 80 anos e talvez a consumidora mais ávida via internet que temos aqui na família, né? Então, rapidamente se adaptou, utiliza o celular super bem, computadores, então, dos jovens, né, aos mais experientes, vamos dizer assim, todos utilizando super bem a plataforma e obviamente, cada um com suas expectativas e grupos de consumo. Curiosamente, né, temos aí, desde março, né, que foi um período, eu diria, um evento relevante em termos de Covid no Brasil especificamente, internamente, com clientes, fornecedores e com as outras operações da FedEx no mundo, a gente enxerga que no Brasil teve um evento relevante em março, né? Para nós foi a semana do 18 de março. Foi por algum motivo todas as empresas resolveram, né? Nossa, agora temos que ir para home office porque a situação realmente vai ficar mais séria do que todos imaginávamos. Então, para nós não foi diferente. Naquela mesma semana, nós começamos a iniciativa de colocar boa parte do possível back-office trabalhando em casa. Então, conseguimos aí, num período super curto, de dias e semanas, colocar mais de 2.000 pessoas trabalhando em casa, ou seja, das 13.000 pessoas que temos hoje, passamos por toda a pandemia com mais de 2.000 pessoas trabalhando de casa para poder dar suporte, apoio às 11 ou 12.000 pessoas que têm que estar todos os dias nas ruas fazendo as entregas e mantendo, né, a vida acontecendo e continuando da melhor forma possível. Então, culturalmente, eu diria, como para todos, para nós também foi um desafio interessante no começo, até as pessoas se habituarem com as ferramentas, se habituarem com a sua nova estrutura de escritório dentro de casa, né, que a gente sabe que é muito dinâmico, com a família, né, com tudo mais que acontece em casa, com a infraestrutura, mas ao decorrer das semanas e meses, assim como eu mencionei com o e-commerce, as pessoas também se adaptam rapidamente, né? Então, foi muito curioso, interessante ver o quão produtivas as ferramentas foram. Eu brinco até que as reuniões ficaram mais civilizadas, né? Porque você tem que colocar no mute, tirar do mute, ninguém né, se interpela muito por causa disso. E reuniões que fazíamos antes, trazendo pessoas do Brasil inteiro a São Paulo, ou vice-versa, conseguimos fazer de forma virtual. Eu diria que até pelo contrário, conseguimos chegar a um número muito maior de pessoas usando essas plataformas que a gente tem hoje disponível, chegar às pessoas que estão desde Caxias do Sul até Manaus. É uma coisa interessante que a gente observou também, não diferente, imagino, para vocês. As pessoas gostam de se ver, é importante continuar com esse contato, não é físico, mas ele é visual, né? Ele ajuda a trazer um pouco mais de energia e de luz ao dia das pessoas. Então, a gente utilizou de uma forma muito positiva, procurando estar mais presente visualmente para as pessoas no Brasil inteiro. Então, essa sim eu acho que é uma ferramenta que vai mudar, né, a forma que a gente interage, acho que de uma forma positiva, e vai dar mais oportunidade para estarmos mais próximos visualmente das pessoas que em outro momento nossa ideia só seria conseguir nos aproximar através de um voo de longas horas, etc. Então, sobre esse aspecto, nós culturalmente nos adequamos, eu diria que bem rápido, a experiência tem sido bastante positiva, e em algum momento, quando a situação se estabilizar, é que a gente deve pensar quando e como a gente volta gradualmente aos escritórios, mas eu diria que dando bem mais flexibilidade sobre a questão do home office. Eu brinco sempre com as pessoas que, no passado, quando alguém dizia, hoje eu vou trabalhar de home office, alguém dizia, não vai trabalhar, está inventando uma desculpa para ficar em casa, né? E hoje a gente sabe que você trabalha, eu diria até mais, porque não tem aquela parada para o almoço, não tem, né, o carro, o trânsito de ir e vir, então você acaba até agendando mais coisas ao longo do dia. A gente trocou o pneu com o caminhão andando, né? Então,
Continuamos operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, os aviões decolando e pousando todos os dias, operando, como sempre operamos, eu diria até com um nível de intensidade maior, porque estávamos viabilizando muita coisa que era importante naquele momento também para o Brasil, para a sociedade, como importação de máscaras, equipamentos importantes para a Covid, a distribuição de produtos, até para ajudar as pessoas a estarem em home office, computadores, celulares, fones, né? Então, a gente continuou intensamente operando para também viabilizar, eu diria até socialmente, que as pessoas conseguissem se adequar. É claro que durante fases vermelhas e amarelas e etc., você tem uma localidade ou outra com um nível de restrição maior para fazer uma entrega, mas eu diria que nível de restrição não completamente fechado, porque o nosso segmento continuou como segmento essencial, operando normalmente. Então, a gente efetivamente incorporou os desafios e tal, e continuou tocando. Tornaram os dias um pouco mais intensos no começo, né? Um pouco mais longos, mas acho que conseguimos nos adaptar bem como profissionais, lado pessoal e como empresa. A gente tem falado muito sobre isso, né? E por uma questão, eu diria que quase que social, mas antropológica, né, Beth? Porque há tempos atrás, se qualquer estado do nosso país, ou qualquer cidade, ou qualquer segmento da sociedade passava por um problema, fosse a seca no Nordeste ou a enchente no sul do país, não existia uma certa empatia, né, com aquilo que as pessoas estavam passando. E hoje todos nós passamos pelo mesmo problema, temos as mesmas dificuldades, os mesmos desafios relacionados à pandemia. Então, acho que isso ajudou a acentuar a questão da empatia, as pessoas entenderem as dificuldades do outro, né? Daquele que está trabalhando em home office, das pessoas que não podem deixar os filhos na escola, então tem que ter ao mesmo tempo trabalhar, tomar conta dos filhos, colocar o almoço, fazer a reunião, tudo ao mesmo tempo, né? Então, esses são pequenos exemplos do cotidiano que ajudaram a tornar esse tema da empatia mais evidente, mais claro e mais parte do nosso dia a dia. Eu diria que assim como as ferramentas, né, que a gente está usando aqui hoje para fazer essa entrevista, a questão da empatia é algo que sensibilizou também bastante as pessoas e espero que seja algo que possamos levar para frente também, porque temos visto isso como algo muito positivo, importante, que ajudou, de fato, as pessoas a poderem ter atravessado melhor por esse momento sensível, né, que ainda estamos passando. Sem sombra de dúvida, né? Até porque essa necessidade de flexibilidade, como eu falei, hoje afeta todo mundo, né? Eu hoje estou fazendo essa entrevista a milhares de quilômetros do escritório da minha casa, né? Então, tem flexibilidade, se eu tenho flexibilidade de fazê-lo, eu sei que tem hoje vários dos nossos funcionários que também estão recebendo essa mesma flexibilidade para poder estar junto da família, de um parente que está precisando de uma ajuda, de um parente que, por acaso, adoeceu e mora em outro estado. Então, essa empatia ajudou também aos chefes serem mais flexíveis e entenderem as dores comuns de todos nós, né? Em relação aos drones, eu acho que tem um apelo muito interessante, né? Porque é uma coisa curiosa o pacote chegar daquela forma. Eu diria que os drones ainda não chegaram a total amplitude da capacidade que eles podem fazer. Nós avaliamos possibilidades de utilizá-los dentro dos nossos CDs, né, de logística, dentro das unidades. E as utilidades, Beth, são tão diversas, às vezes a gente pensa só numa propaganda que viu, né, um drone trazendo uma caixa, mas ele pode ser usado para controle de estoque, para melhor segurança dos funcionários e da operação das pessoas, para medição de tamanho de espaços, né, para fiscalização de certas atividades, para melhorar a comunicação entre as pessoas, porque ele tem uma câmera que você pode transmitir aquilo ao vivo. Então, eu diria que não conseguimos ainda utilizar em toda a sua total amplitude todos os benefícios que ainda vamos ter com drones, né? Mas especificamente na logística, aquela visão que a gente vai ver um monte de drone lá voando pelos céus e tal, eu acho que a gente ainda está um pouco distante disso. Não querendo dizer que várias possibilidades não se estudam, não se investigam, não devem estar sendo pilotadas aí eu diria não só na FedEx, mas em vários segmentos de atuação no mundo inteiro, né?
O Brasil ainda precisa de uma maior expansão e qualificação das suas rodovias, dos seus portos, de suas ferrovias e dos seus aeroportos. Esses, para nós, são fatores estruturais complementares, porém, que são a base e a plataforma, por exemplo, do nosso negócio, né? Que precisa funcionar bem, com o maior grau de confiança, de segurança, é o que a gente chama confiabilidade, né? Os aeroportos têm que funcionar bem, nos horários corretos, as rodovias também, os portos também, as ferrovias também. Então, esses são setores complementares de infraestrutura que para o nosso negócio é importante, e a gente entende que temos muito a avançar ainda. Muitos investimentos ainda precisam acontecer. Se você comparar, por exemplo, regionalmente, a qualidade das estradas nos estados, né, que mais recolhem impostos no Brasil, nos estados mais ricos, são muito melhores do que a qualidade das estradas em outros estados. E é isso que a gente precisaria ver no país inteiro, para os veículos poderem rodar melhor, com menos acidentes, com menos custo operacional. E é isso que, no final do dia, as pessoas chamam de custo Brasil, né? Porque pela questão da segurança e infraestrutura. Qual